E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos movimentos mais técnicos, mais detalhistas da literatura brasileira, o parnasianismo. É a poesia da precisão, da beleza que vem do trabalho duro. Vamos juntos descobrir como a arte pode ser feita de puro rigor. Para a gente sacar o que é o parnasianismo, é bom dar uma olhada no que veio antes. O romantismo, por exemplo, era emoção pura, aquele negócio do coração na mão. Aí chegam os parnasianos e viram a mesa. Eles trocam a emoção pela razão, a confissão pela forma. É como se eles colocassem o cérebro na mão. Uma baita mudança de perspectiva, não acha? E este aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai entender o que era essa tal poesia fria, em que momento do Brasil ela surgiu, quais eram as regras do jogo, quem eram os craques desse time e, no final, o que ficou de tudo isso. Então vamos lá, começando do começo. O parnasianismo surge lá no finalzinho do século XIX. E ele não aparece do nada, não. Ele é uma resposta direta, uma reação mesmo ao exagero sentimental do romantismo. Os poetas dessa nova geração já estavam meio cansados daquela sofrência, daquele drama todo romântico. A palavra de ordem aqui era uma só: perfeição. Eles buscavam a forma ideal, a palavra exata, a rima mais difícil, mais inteligente. O grande objetivo era criar um poema que fosse bonito pela sua construção, sabe? E não tanto pelo sentimento que ele queria passar. Era isso. Menos choradeira, muito mais técnica. Tá, mas por que essa mudança toda aconteceu? É que a arte nunca nasce no vácuo, né? Ela é sempre um reflexo da sua época. E o Brasil daquele tempo estava passando por umas transformações gigantescas que acabaram moldando essa nova forma de fazer poesia. Imagina a cena. O país estava fervendo. A gente está falando do fim da monarquia, da abolição da escravidão em 1888, da proclamação da República logo depois, as cidades estavam crescendo, uma nova elite urbana, a burguesia, ganhava cada vez mais poder. Era um mundo que inspirava ares de progresso e de modernidade. E essa nova era, claro, trouxe uma nova mentalidade. A ciência, o positivismo, aquela crença forte no progresso. Tudo isso valorizava a lógica, a objetividade, a razão. Então, uma poesia que se afastava do sentimentalismo e abraçava a descrição e o controle total da forma, bem, ela fazia todo sentido nesse contexto. Certo, mas como é que esses poetas transformavam essa mentalidade em poesia na prática? Eles criaram um conjunto de regras bem claras. É quase como um manual de instruções para se construir o poema parnasiano perfeito. A regra número 1, e talvez a mais importante de todas, era o lema arte pela arte. O que isso quer dizer? Para eles, um poema não precisava ensinar nada, não precisava criticar a sociedade, nem passar lição de moral. A única missão da poesia era ser bela. A beleza era seu próprio objetivo. Ponto final. E para alcançar essa beleza, eles usavam uma caixa de ferramentas bem específica. É por isso que a gente diz que o poeta era um ourives, um artesão que lapida a palavra. Então, o que tinha ali? Primeiro, o culto à forma. Adoravam a estrutura rígida do soneto e as rimas raras. Segundo, a impessoalidade. O poeta se escondia, não falava das suas emoções. Terceiro, o descritivismo. Eles armavam descrever objetos e cenas com uma precisão quase fotográfica. E, por fim, a linguagem era superculta, cheia de palavras difíceis e referências à mitologia da Grécia e de Roma. E quem foram os grandes mestres dessa arte toda? No Brasil, o movimento foi liderado por um trio de gigantes, que a gente conhece como a Tríade Parnasiana. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é Olavo Bilac, o famoso príncipe dos poetas. Ele talvez seja quem melhor conseguiu equilibrar o rigor da técnica com temas mais quentes, digamos, como o amor. Para Bilac, poesia era trabalho pesado. Ele mesmo se comparava a um escultor, que precisava polir o mármore sem parar até chegar na forma perfeita. Depois a gente tem o Raimundo Correia. Ele já tinha um tom mais filosófico e às vezes até meio pessimista. Ele usava aquela estrutura super rígida do soneto parnasiano para falar de coisas como a angústia da vida, a rapidez com que o tempo passa e a solidão que a gente sente no meio da multidão das cidades grandes. E fechando a nossa tríade vem o Alberto de Oliveira, que era talvez o mais radical de todos, o mestre absoluto da descrição. A poesia dele é praticamente uma pintura feita com palavras. Ele descrevia vasos, estátuas, paisagens, com um nível de detalhe impressionante.
O poeta, a voz que fala, quase desaparecia por trás do objeto que ele estava descrevendo. Ok, agora que a gente já conhece as regras e os principais jogadores, vamos colocar o parnasianismo na linha do tempo da literatura. Assim fica mais fácil de entender contra quem ele reagiu e quem mais tarde reagiu contra ele. E essa tabela ajuda a gente a ver essa evolução direitinho. O romantismo é pura emoção. O parnasianismo, como reação, é forma e contenção. E aí, lá em 1922, chega o modernismo e chuta o balde. Os modernistas olham para o parnasianismo e acusam essa poesia de ser muito rígida, artificial, uma poesia de estátua. E o que eles propõem? Uma arte livre, com linguagem do dia a dia, quebrando todas as regras. Ué, mas se os modernistas criticaram tanto o parnasianismo, por que a gente ainda fala sobre ele hoje em dia? Qual foi, no fim das contas, o legado que ele deixou? Ele nos deixou lições muito valiosas. A principal delas é a valorização do ofício, do trabalho duro, com a palavra. Aquela ideia de que poesia não é só inspiração, é também muita transpiração. E olha que interessante, mesmo os modernistas que criticavam tanto aprenderam com o rigor técnico dos parnasianos a dominar a linguagem para depois, aí sim, poderem quebrar as regras. E para a gente resumir tudo, fica esta ideia. O parnasianismo trocou um coração que gritava por versos que foram cuidadosamente lapidados. E quando a gente olha para essas estátuas, esses vasos e essas paisagens perfeitas que eles descreveram, eles nos lembram que, por trás de um poema, por mais simples que pareça, pode existir um trabalho invisível e gigantesco. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Se a poesia pode ser emoção pura ou pode ser técnica perfeita, qual das duas será que tem mais poder para atravessar os séculos e continuar tocando a gente? Fica aí a reflexão.